agora você acompanha os principais destaques do site Imediato. Está entrando no ar. Resumo 24 horas. Muito bom dia, segunda-feira, dia 13 de janeiro, seja muito bem-vindo. Começa agora o Resumo 24 horas, eu me chamo Heloísa Lima e vou trazer para você as principais notícias das últimas 24 horas. Desde já quero te desejar uma ótima semana, que Deus acompanhe você e toda a sua família, te proteja e te livre de todo o mal. Aliás, a gente sabe que o nosso Brasil tá caótico, hein? Tá caótico. E lembrando, você pode acessar o site imediatoonline.com para ler todas as matérias completas, mas antes que eu já ia pulando uma parte maravilhosa aqui que eu tenho, que é a interação com o Anderson Nego Bom. Bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, Heloísa! Bom dia para todos os nossos internautas e ouvintes da Rádio ZLZN e a galera do site Imediato. Bom dia, segundou! Segundou! Com muita coisa boa, com muita notícia. Mais uma vez, o site Imediato tem transmissões ao vivo de tudo que acontece na cidade, de 7 da manhã até 1h da madrugada. Então, são muitas informações, muitas notícias e você não pode ficar de fora. Já siga as redes sociais do site Imediato e também da Rádio ZLZN. Quer entrar em contato com a gente? Manda uma mensagem através do WhatsApp 994858526, é o número do WhatsApp aqui da Rádio ZLZN. Já manda teu bom dia, manda teu audinho e nós vamos adorar essa interação com você que sempre nos acompanha. Tem alguma solicitação de reportagem, alguma denúncia ou algum vídeo curioso que você quer mostrar no site Imediato? Entre em contato também com a nossa equipe no 99311-0060, 99311-0060. Esse número fica disponível lá com a equipe, então todas as mensagens vão direto para a equipe que está na externa, que está nas ruas, acompanhando todos os fatos da cidade. Então não perde tempo. E já pega teu cafezinho, fica aqui com a gente, senta aí, relaxa um pouco que a gente vai falar de notícias. E para começar, vamos falar logo aqui a respeito da energia elétrica que vai faltar em alguns bairros no dia de hoje, viu? Logo mais, são exatamente 8 horas e 14 minutos, então a partir de 8h30, alguns bairros ficarão sem energia elétrica. Como, por exemplo, lá na zona rural de Manaus, ramal Nossa Senhora de Fátima e ramal São João, a partir das 8h30 da manhã. Mas também os bairros Tancredo Neves, Planalto e Santo Antônio vão sofrer essa falta de energia elétrica no dia de hoje. Esse serviço é para manutenção, a Amazonas Energia faz esse tipo de serviço diariamente, então diariamente alguns bairros são afetados por algumas horas para essa manutenção. E hoje são esses bairros. Então, para você saber o horário completo, de que horas começa, até que horas termina, até que horas vai e que horas termina esse serviço, você pode acessar o site imediatoonline.com para saber tudinho. É assim mesmo, Anderson, é assim mesmo. Meu querido, agora nós vamos falar a respeito da sanção, uma sanção que o Lula vai fazer no dia de hoje. Vai ter uma cerimônia para sancionar uma lei que proíbe o uso de celulares em escolas. E aí você acompanha também uma matéria completa no site Imediato, como você está acompanhando na sua tela. Essa cerimônia deve acontecer no dia de hoje. Como já dito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá sancionar a lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos em escolas públicas e também nas privadas, viu? Isso todos da educação básica. A medida aprovada pelo Congresso Nacional no mês de dezembro busca promover um ambiente escolar mais saudável e focado no aprendizado. Porém, isso daí vai ter uma exceção também em casos de emergência, né? Alguma urgência que um aluno ou familiar de um aluno tenha, esse aluno vai poder acessar o celular dele em algumas situações também para aulas, tá? Fins pedagógicos. Então, o aluno vai ter essa exceção. Mas, Anderson, você como pai, o que você acha dessa lei? Acho muito viável. Os pais, eu tenho certeza que vão agradecer. Isso é uma ótima pauta, vamos dizer assim. Porque hoje em dia a criançada, né, muita gente fica, às vezes até gente mesmo, adulto, que tá ali precisando fazer alguma coisa, você pega o celular ali rapidinho,
só para olhar uma informação e quando você se depara, você já olhou 4 redes sociais, desligou o telefone e não viu aquilo que você ia ver. Então é uma situação que também realmente prejudica o aprendizado do aluno na sala de aula, acredito eu, mas também a gente abre uma aspas aí, né, sobre a situação daqueles atentados. Porque realmente em caso de emergência é necessário que esse celular esteja ali até para buscar uma ajuda, para pedir um auxílio, algo do tipo. Então não vai ser proibido entrar com o celular, mas vai ser proibido o uso do aparelho que não seja lá para fins pedagógicos no momento de aula. Aí, ok. Eu acho que foi uma bola dentro essa do Lula, hein? Porque, rapaz, é uma bomba atrás da outra. E esse é o governo ou o desgoverno que nós estamos enfrentando. Infelizmente, tem muita gente que não gosta de falar de política, mas a verdade é essa. E a gente pode observar muitas coisas no dia a dia. Como, por exemplo, hoje em dia, se você for no mercado, se for em algum supermercado, eu duvido que você consiga fazer a mesma compra com uma mesma quantia de dinheiro que você conseguiria fazer há um ano atrás. Então, a situação está ficando cada vez mais complicada, hein, meu amigo? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E, inclusive, aqui em Manaus também a situação não está fácil. Vamos até lembrar você sobre a situação aí da passagem, né? Estamos aguardando que, se for sancionado também, o aumento da passagem vai ser a partir de fevereiro. E aí vai ficar... inicialmente teria sido R$ 7,50 e depois a prefeitura disse o valor aí de R$ 8,10. Sendo que já tivemos aí uma paralisação de alguns minutos dos rodoviários, né, dos motoristas de ônibus que pararam as rotas todas numa tarde de uma quarta-feira da semana passada, prejudicando muita gente que precisa do transporte público. E aí, de acordo com a prefeitura, esse aumento, inclusive, vai ser em favor desses motoristas, desses empregados, né, desses trabalhadores do transporte público. Aí fica aquele questionamento, será que se esse aumento realmente vier, vai parar com esse negócio de paralisação de ônibus? Será que vai dar certo? Eu confesso que eu tô meio apreensiva, porque... Vamos para o salário mínimo. O salário mínimo aumentar R$100. Temos também as pessoas que trabalham por conta própria. E aí a pessoa tem que pagar R$8 para ir, R$8 para voltar para sua residência. Isso quando ela precisa pegar apenas um ônibus. Nossa, tá mais caro do que o próprio litro da gasolina. Exatamente. Ainda bem que você fez essa observação. É isso mesmo, gente. Está mais caro do que a gasolina. É uma situação deplorável essa que nós estamos vivendo, infelizmente. E é isso, a gente tem que torcer e pedir a Deus que as coisas melhorem, e que a situação fique mais viável para todos nós que somos cidadãos de bem. Estamos aí trabalhando, buscando melhorias. Mas vamos de reportagem, porque ontem o Cadu Pessoa foi até a Cidade Nova, onde teve um acidente de trânsito, a gente sabe, né? Manhã de domingo, virada ali de sábado para domingo, muita gente embriagada. Não sabemos se este foi o caso, mas a verdade é que toda a atenção ainda é pouco quando trata-se de trânsito. E agora nós vamos acompanhar a reportagem do Cadu Pessoa na sua tela. Flagrante de um acidente que acaba de acontecer nessa manhã, bem nesse cruzamento da Avenida Noel Núteus, na entrada aqui com a Baixada Fluminense. SAMU está no local, tem uma vítima aqui na ambulância, a unidade de suporte básica do SAMU. Tem um dos condutores que está recebendo atendimento. Uma outra pessoa, a gente recebeu a informação, já foi levada para um pronto-socorro. E pelo que a gente olha aqui, provavelmente, Leão, alguém ultrapassou o semáforo, enfim. Na verdade, todo mundo passou junto, né? O cruzamento é exatamente aquele cruzamento ali, ó. Você pode acompanhar na imagem aí. E depois o Leão vai recuperar uma imagem pra gente de outro dia em que um veículo furou este semáforo aqui.
gente tem essa imagem da semana passada, né, Leão? O veículo estava ali parado, ele passou por essa, só que ele foi pego pelo ônibus nessa outra via. Recupera essa imagem pra gente, Leão. É um cruzamento bastante perigoso, principalmente no momento, olha aí, você está vendo o flagrante, principalmente no seguinte, né, tem alguns motoristas que eles olham o semáforo do outro, né, condutor, não dele, né, Leão? Olha aí, ó, foi passar, só que no caso desse aí, ele ultrapassou o sinal vermelho, e aí lá vem um ônibus, ó, pegou ele aí, foi exatamente nesse cruzamento. Vem com a imagem agora, Leão, e mostra que o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana colocou os cones, essa faixa aqui está mais lenta. Olha só onde veio parar o veículo. Esse aqui se chocou mais de frente contra a lateral do Uno. O Leão vai trazendo a imagem ao vivo, Eduardo Leão, levando a informação para você por meio da imagem. E olha aí, ó, foi uma pancada na lateral desse veículo. E, gente, se não tiver com cinto, é muito arriscado, né, Leão? Ó, depois do choque, do impacto com o veículo veio parar aqui. Pegando o gancho do que o Cadu estava falando, é importante realmente usar o cinto de segurança. É para isso que ele está ali, para tentar, para te livrar de uma situação ainda pior, de um momento ainda pior no caso de um acidente de trânsito como esse. A gente viu ali que o impacto foi tão grande que amassou completamente a porta do motorista. Mas foram avançar o sinal na hora errada. Avançar o sinal já é errado, mas naquele momento ali de manhã cedo, às vezes a pessoa realmente está com pressa ou porque não vê muito movimento de carro, é um domingo de manhã, tá mais tranquilo, quer avançar o sinal, e aí os dois pensaram igual ali e saiu completamente fora do eixo. Deu nesse acidente, graças a Deus não foi nada fatal, né? A gente poderia estar falando de algo fatal e não aconteceu, felizmente. Vou mandar aqui um bom dia para o Renato Cardoso, Maria da Conceição, Rita Abraão, que está conosco. Muito obrigada pela sua audiência. E a Cirlei, que está aqui comentando, com esse aumento vai aumentar também o combustível. E aí, né, minha amiga? Aumenta a passagem, aumenta combustível, aumenta o preço do feijão, aumenta o preço da carne, do frango, do gás, da salsicha. E o salário mínimo aumenta R$100. Vê se pode. Aumenta o preço dos ovos. Rapaz, ovos, R$25 uma cartela. Vai com uns 30, R$40. Eu em casa eu como muito. Eu em casa como muito. Você aí, inclusive em casa eu já tava pensando, vamos ter que diminuir esse negócio, porque, rapaz, R$25 uma forma de ovos que antes você comprava por R$12, por 12, R$13, é complicado, hein? O Silvio tá mandando um bom dia e uma ótima semana, o Silvio que está lá em Minas Gerais. Muito obrigada, viu, Silvio? Para você também, que Deus lhe abençoe. A toda a sua semana, com toda a sua família também. E vamos aqui para... Eu tenho uma trilha aqui para... Antes a cartela era R$12, R$10. Só lembrança, só lembrança. Só lembranças. Continua. Não voltam mais. A gente espera do fundo do coração que volte, né? Porque, rapaz, se a cartela do ovo for para R$30, vai ficar no preço de 1 quilo de carne. Vai ficar no preço do quilo da carne, hein, gente? São os ovos de ouro. Exatamente. E, pô, agora vamos falar da sacanagem, né? O ovo ainda vem pequeno.
É, gente, a gente tem que rir. Para não chorar. Exatamente, para não chorar. E vamos falar de uma outra situação aqui, que o site Imediato já tinha feito uma reportagem ali no Mauazinho sobre a situação que estava preocupando os moradores lá de uma área que estavam com medo do barranco desmoronar e, consequentemente, aconteceu uma tragédia ali. Claramente, aliás, felizmente, não houve mortes. Porém, a tragédia aconteceu, porque algumas casas desmoronaram na madrugada de ontem, ali no Mauazinho, e ontem também o Cadu Pessoa foi até lá no local para verificar como está a situação e mostrar a realidade. Muitas casas ali tiveram que ser esvaziadas, pessoas tiveram que sair de suas casas, uma situação completamente também triste e preocupante, porque tem muitas famílias ali perto. E nós vamos acompanhar essa reportagem agora. Olha o drama que vivem famílias na rua Fábio Lucena. As casas estão sendo engolidas por essa imensa cratera aqui no bairro Mauazinho. Fica na zona leste de Manaus, bem próximo aqui da área industrial da capital amazonense. O Eduardo Leão trazendo essas imagens, impressionante, viu? O local aonde o Leão está. E eu vou pedir que meu amigo Eduardo Leão saia, daí vem para cá, Eduardo Leão. É o repórter cinematográfico indo buscar a imagem, enfrentando os perigos, porque nessa madrugada, essas casas que o Eduardo Leão conseguiu pegar na imagem. Daqui a pouco a gente vai mostrar como era o antes, né? E essa casa aqui, inclusive, onde eu estou, né, o Leão vai mostrar para você, essa construção já foi abandonada, a Defesa Civil esteve aqui, pediu que retirasse essa outra construção também, foi abandonada, né? E a gente vai passar aqui na rua para mostrar para você a quantidade de casas que estão interditadas aqui na rua Fábio Lucena. Isso aqui é um beco, gente. E você imagina, são construções muito pesadas, né? São construções que têm mais de um piso. Vou primeiro para cá, começar dali da casa que está isolada até a gente seguir para lá. Casas, depois a gente vai chegar na casa que foi engolida. Você está vendo essa fita aqui, ó? Ela vai delimitando os imóveis que acabaram sendo condenados. Construções de alvenaria, inclusive aqui, ó, como eu havia falado, ó, mais de um andar, né, mais de um piso. E aí a Defesa Civil veio aqui e condenou. E os moradores, eles precisam urgentemente da ajuda do poder público. Aqui tem alguns moradores aqui das casas mais abaixo. E a gente vai seguir lá, Eduardo Leão. Pode seguir na imagem, Leão? Vamos lá. A gente vai seguindo aqui, ó, e mostrando para você. A rua Fábio Lucena tem esse beco. Essas são as casas que ficam de fundo, a cratera fica ao fundo dessas casas. E olha só, a gente vai seguindo aqui e os moradores mais afetados são esses, ó. Essa casa, ela é mista. Já foi abaixo. O Leão mostra pra gente, ó, que inclusive, ó, as rachaduras estão por toda parte, ó. Aqui era a cerâmica arrebentou. Por quê? Porque a casa lá atrás está caindo e ela vai puxando a parte da frente, né? A área da frente. Ó, o Leão vai mostrar pra gente a imagem aí, ó. Vários sinais. E esses moradores, eles já haviam cantado a pedra, já haviam chamado o poder público para cá, chamado a atenção do poder público. Podem ficar aqui que eu vou passando no meio aqui, tá bom? Já já a gente vai falar com os moradores. Eles estão com os cartazes pedindo ajuda. Ó, o Eduardo Leão vai mostrar. Olha lá, Leão. Pega essa imagem e mostra pra gente o desespero dessas famílias. Vamos aqui falar com a gente, né? Cuidado com o bueiro, cuidado com tudo aí, viu, meu amigo Leão? Você estava querendo falar? Chega aqui com a gente, chega para cá. Como é o teu nome? Jonathan Baile. Jonathan, você também é morador aqui, né? Essa situação já vem acontecendo há bastante tempo, né? Já acontecendo já há muitos anos. Já estamos correndo atrás de... Já fizemos todos os procedimentos. Já corremos atrás da Defesa Civil,
Defesa Civil veio aqui, enviou uma equipe, fez a parte dela. A Defesa Civil está passando para a CEMIF, mas até o momento a gente não tem devida resposta do poder público. Os moradores estão aqui angustiados, não tem nem para onde ir. Olha o que eles fizeram, Eles botaram aqui, tiraram 14 famílias daqui, mas até o momento a gente não tem uma resposta devida. R$600 não dá para pagar um aluguel digno para essas famílias. Então a gente vem pedir aqui, né, uma resposta da Prefeitura de Manaus. É só isso que a gente pede, uma resposta. A gente já foi na CEMIF, já foi na Defesa Civil, na Casa Militar, mas até o momento a resposta é sempre a mesma dos secretários. Eles estão em reunião todo o tempo. E a gente precisa só de uma única resposta. E como vocês podem ver, 2 casas caíram ontem. E a situação está se agravando cada vez mais com as chuvas. Ele enviou inclusive um vídeo, Leão. Coloca para a gente recuperando, ó. O Leão está mostrando essa casa agora há pouco na imagem anterior. Ele vai trazer para a gente a imagem recuperada, ó, no momento em que eles ainda entraram aí nessa residência. E aí, olha aí. E eles mostravam que o problema estava acontecendo. Essa casa já foi abaixo? Já foi abaixo, tudinho já. As 2 que estavam coladas uma da outra já foram para baixo já do buracão. Ninguém se feriu até o momento aqui? Ninguém, graças a Deus. Nenhuma vida perdida. Como é que é de madrugada para vocês, Leão? Eu queria que você mostrasse também os cartazes deles. Enquanto a gente vai falando, Leão. Como é que é? Vocês ouvem estalos a cada... Várias equipes de reportagem estiveram nesse mesmo local ainda na semana passada, antes de acontecer essa tragédia. Imagina se tivessem famílias nessa casa. Imagina se tivesse tido óbitos depois desse desmoronamento. Aí eu pego até um trecho da frase dessa pessoa, desse morador que estava lá e falou que a resposta é sempre a mesma quando eles procuram os secretários, as autoridades, que eles estão sempre em reunião. E são tantas reuniões e o resultado não aparece, o resultado não chega até as pessoas que precisam. Essas reuniões são para quê? Para evitar falar com o teu eleitor? Será? Ou para evitar os problemas? Porque Manaus tem muito. E esse aí, claramente, a gente vê ali um buracão de verdade que vai acabar engolindo mais casas, porque nós estamos em um período de chuva. E chuva aqui no Amazonas são chuvas intensas. Vamos esperar acontecer o quê? O que aconteceu em Minas Gerais, também na madrugada de domingo, onde 11 pessoas morreram por conta de um deslizamento. Vamos esperar ser uma notícia nacional para poder arregaçar as mangas e ajudar esses moradores. Ali tem famílias, tem crianças, tem idosos e principalmente tem eleitores que estão ali esperando a resposta das autoridades. Eu fico... É revoltante ver essas imagens, hein, Anderson? É revoltante, porque são pessoas que lutaram para ter suas casas, construíram suas casas, estão ali tentando trabalhar, dar uma moradia melhor para seus filhos, para seus pais, e do nada perdem. Simplesmente porque as autoridades às vezes acabam se omitindo. Essa é a verdade. E nós vamos falar também, gente, a respeito da morte de um jovem lá no Monte das Oliveiras. Isso aconteceu ontem e a Cristiana Tavares foi até o local e nós vamos acompanhar agora. Contra este homem. A nossa equipe de reportagem chegou aqui no local nesse exato momento. Vamos coletando aí informações, já avisando aí que é uma live dinâmica. Como é que é uma live dinâmica? A gente chega aqui no local, já abre a live, vamos pegando informações aí e vamos repassando no decorrer da nossa transmissão. Até o momento, este homem ainda não foi identificado, segundo informações que ele é conhecido aqui no local como vulgo Sonic.
Para você que vai entrando na nossa transmissão nesse exato momento, são 15 horas e 44 minutos aqui na capital amazonense. Vamos trazendo aí informações a respeito deste homicídio. De acordo com informações preliminares, este homem que estava caminhando aqui na rua Angico Branco, no bairro Monte das Oliveiras, uma moto se aproximou com 2 ocupantes. Um deles disparou diversas vezes em direção a este homem, que não resistiu e acabou vindo a óbito aqui no local. Aqui no local, a população está aqui, muitos curiosos, os moradores aqui mesmo do local já se fazem presente aqui, a polícia militar também já se encontra presente aqui. Vocês podem acompanhar aí na sua imagem a equipe da perícia criminal que já está fazendo ali todos os procedimentos de perícia no corpo deste homem e no local do crime. Instituto Médico Legal aí já vai fazer a remoção do corpo deste homem. Este homem que até o momento foi identificado aí como vulgo Sonic. Aí você pergunta aí nas imagens por que está embaçado. Bom, a gente respeita as diretrizes do Facebook e para a nossa live não ser derrubada, a gente embaça aí a nossa transmissão. Vulgo Sonic, ele que era da área ali do Monte das Oliveiras. Gente, claramente, sinais de execução, claramente pode ter sido sim um envolvimento com o tráfico de drogas. A gente sabe que a maioria desses homicídios em Manaus são relacionados ao tráfico de drogas, ao mundo da criminalidade e com esse jovem aí, né, é lamentável para a família, porque ele ainda era um jovem. Provavelmente a mãe está chorando em cima do corpo do seu filho e isso é muito triste para os familiares. Porém, vulgo Sonic. Complicado dizer que esse homem... Aliás, eu trago até informações aqui que ele já teve outras passagens aí na mão da polícia, viu? A última prisão dele foi com a Rocan. A Rocan prendeu ele, na verdade, e depois ele foi solto. Então, ele já tinha registros de passagem pela polícia, já tinha um nome sujo na polícia, então ele não era boa peça. Infelizmente, é o que a gente traz de notícia e é a realidade. E aí, uma hora a conta chega, quando não é a prisão, é a morte. E no caso do Sonic, foi a morte. Os caras chegaram lá e o executaram em plena luz do dia. Isso aconteceu à tarde. Imagina o desespero de quem estava passando na rua, de quem estava em frente às suas residências naquele momento e teve que presenciar aquela morte. E o susto. Imagina um susto para todo mundo, né? Para a família que estava ali no local. Geralmente tem crianças brincando na rua domingo à tarde. É livre, né, gente? E aí, tão livre que os criminosos não se intimidaram e chegaram até o local onde o Sonic estava e o executaram. Mais um caso agora para a Polícia Civil investigar. Entra aí a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que vai ter que investigar e, posteriormente, vão trazer mais detalhes para a população manauara, para a sociedade. E nós vamos falar também a respeito da prisão de um homem que estava com 8 armas de fogo. E a Rocan prendeu este homem no dia de ontem, domingo. Exatamente, 8 armas. Era para ter prendido mais. Porém, eu acho que ele foi o que não deu sorte e não conseguiu fugir. E a Rocan prendeu este cidadão e nós vamos ver agora na reportagem da Cristiana Tavares. Acaba
acaba de prender um nacional com 8 armas escondidas em uma casa ali no bairro Tancredo Neves. Quem vai dar mais detalhes a respeito dessa apreensão e dessa prisão é o tenente Mascarenhas. Muito boa noite, tenente. Estamos ao vivo pelo site Imediato. Conta pra gente como foi essa ação, como que vocês chegaram até esse nacional. Boa noite. No início da tarde de hoje, né, através do Disque Denúncia, WhatsApp Denúncia Rocan, que é o 992807574, recebemos informações aí anônimas, né, de que haviam elementos armados lá no bairro Tancredo Neves, na rua Barcelos, número 327 da residência. Então nos deslocamos para verificar essa denúncia. Chegando ao local, ao chegar na rua, próximo à residência, vários elementos perceberam a presença policial, começaram a empreender fuga, né, pelo quintal. Não conseguimos alcançar esses elementos, mas conseguimos adentrar a residência e um dos elementos que estava na residência, conseguimos abordá-lo e, feito uma revista no local, foi encontrado todo esse armamento aí na residência. A residência não tinha nenhum móvel, nada, eles usavam apenas para guardar armas de fogo e possivelmente entorpecente. Mas o entorpecente eu creio que eles tenham levado durante a fuga, né? Encontramos só o material, os armamentos, e o elemento que o nacional que foi encontrado lá assumiu que dormia nessa casa só para ficar guardando as armas de fogo e ganhava um dinheiro por esse trabalho. No momento que vocês fizeram a prisão desse nacional, ele falou de quem seriam essas armas? Na verdade, ele falou que era um traficante local, aqui da Zona Leste, né, do bairro Tancredo Neves, mas não quis relatar nada mais. O restante da nossa diligência, ele ficou em silêncio e posteriormente foi conduzido aqui ao 14º para os procedimentos legais. Vocês já verificaram se ele tem passagem pela polícia? A princípio, ele não tem nenhuma passagem, verificamos o nome dele e não consta nada até agora, né? Mas aí ficará a cargo da Justiça e o trabalho da Polícia Militar foi feito novamente, graças à colaboração que a gente tem com a sociedade amazonense, que vem fazendo suas denúncias, principalmente aí no WhatsApp Denúncia da Rocan, que é o 992807574. Muito obrigada, tenente. Bom, gente, para você que está acompanhando a nossa transmissão, Rocan em Ação acaba de prender e apreender um nacional com 8 armas, conforme o tenente aí relatou. Olha, é aquele nacional, vocês podem... Williams, mostra ele que ele está de costa lá naquele momento, agora mostra o armamento que ele estava guardando. Olha aí, para vocês que estão acompanhando a nossa transmissão. Olha só a quantidade de armas que foram encontradas. Conforme o tenente falou, que eles alugavam uma casa ali no local só para guardar esse armamento, só para eles ficarem lá e guardarem as drogas e as armas. Conforme o tenente falou, que recebeu uma denúncia anônima, a equipe chegando lá no local, vários elementos aí fugiram do local e conseguiram capturar esse elemento aí, que até o momento não teve a identidade revelada. Vem cá, Farol. Vamos aqui. Esse daí deu azar ontem, porque foi preso pela Polícia Militar, os policiais militares da Rocan, e aí ele ainda disse que estava apenas trabalhando, né? Que estava guardando a arma dele, recebia um dinheiro somente para fazer a guarda daquele armamento. Já pensou, Anderson? 8 armas que a Rocan conseguiu tirar de circulação. Infelizmente, a gente traz aqui a realidade, porque 8 armas nas ruas de Manaus servem para quê? Na mão da criminalidade. Execução, assalto, o que mais? Acho que esses são os principais, na verdade, né? Porque, gente, o que tem de assaltantes na rua que vão, e não vão com aquele simulacro, né, que a Polícia Militar fala. Não é com aquela arma falsa, não. Eles vão armados mesmo. E quantos casos a gente já viu na cidade de pessoas que foram assaltadas e tiveram suas vidas ceifadas? Quantos? Diversos. Tudo isso porque a criminalidade está cheia de armamento. E prova disso é essa apreensão que a Rocan fez. Veja só a situação. Aí o Anderson pediu aqui para me falar a respeito da palavra nacional,
que a Cristiana Tavares estava falando. Mas, gente, o nacional pode ser substituído facilmente pelo meliante, pelo cidadão. É somente um termo técnico ali que a Polícia Militar usa para fazer o relatório da ocorrência, da apresentação do preso, no caso ele ali, que ele ainda não tinha sido identificado. E ali ainda estava nos procedimentos iniciais, ainda estava chegando na delegacia, então tem todo um aparato para poder formalizar esse processo e aí sim prender este cidadão que hoje vai para a audiência de custódia ou audiência de soltódia, que tem muito camarada que sai. E aí eu volto a falar, inclusive, de um caso que nós apresentamos aqui na última semana, de uma mulher que estava sendo perseguida por um homem dentro de um shopping. E ele já tinha sido preso, ficou preso por 2 meses e aí foi solto. Foi para a delegacia pela segunda vez pelo mesmo crime, porque ele estava tentando estuprar essa mulher. E aí, quando chegou na delegacia, ele não pôde ficar preso, porque não tinha um juiz plantonista para poder fazer aquele procedimento dele. O cara voltou para as ruas. O criminoso voltou para as ruas. Isso é sinal que a justiça é falha, simplesmente. E aí uma mulher ficou à mercê de um criminoso daquele, que sabe onde ela trabalha, que sabe o horário onde que ela está, que sabe o horário que ela sai. Tudo isso porque a justiça é falha. E simplesmente também é o caso que acontece na audiência de custódia, que muitas das vezes é pro meliante ficar preso e ele não fica. Simplesmente sai pela porta da frente. E apto e pronto para fazer todas as besteiras que ele já estava cometendo pela cidade. Vou mandar aqui um bom dia para o Natanael Oliveira, que sempre está conosco. Natanael lá de Itacoatiara. Está desejando um bom trabalho. Desejo a você também o mesmo, meu querido. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha bastante o site Imediato. Eu sempre vejo Natanael nas nossas transmissões. E agora nós vamos falar sobre uma situação bacana, um assunto bom, assunto de saúde, que também a Cristiana Tavares foi até à frente da maternidade Ana Braga e ela vai trazer uma notícia muito legal para a gente. Nós vamos acompanhar a partir de agora. Neste sábado, de forma pioneira, a primeira transfusão intrauterina da rede pública em uma paciente indígena de 27 anos da etnia Baré, regiões mais distantes do estado, via telemedicina, e assim providenciar uma intervenção rápida e eficiente para salvar vidas, sem sombra de dúvida. Cerca de 40 minutos. Mãe e bebê passam bem e devem retornar à unidade hospitalar para receber outras dosagens de sangue devido à gravidade da anemia. Vamos parabenizar aí o governo do Amazonas e também a Secretaria de Estado de Saúde, por meio dessa técnica, desse avanço na medicina, conseguiram aí salvar a vida de uma indígena, né, que estava aí de 29 semanas, e do bebê. Ela que apresentou durante a gravidez e também durante as consultas do pré-natal, ela foi detectado nessa gestante que ela estava com uma anemia grave. E aí, através desse programa, foi possível aí constatar a gravidade da anemia. Ela foi transferida aqui para Manaus e aqui na unidade porque não falamos somente de coisas ruins, né? Não é só notícias de morte, não é só notícias de assalto e de prisão. Olha que coisa legal. Essa mulher... Às vezes não. Essa mulher de 29 anos está grávida, né? Aliás, 29 semanas está grávida. Estava ali passando por uma anemia muito forte, uma anemia, e nesse período de gestação é muito complicado para a mulher e também para o bebê. Muito perigoso, né? Exatamente, muito perigoso. E aí ela conseguiu
e foi o primeiro procedimento de transfusão intrauterina Que legal. no estado. Parabéns. Que legal. É muito emocionante. Eu acho muito fofo as mulheres grávidas. Saudade de quando eu estava grávida, Anderson. Ai, mas os 3 primeiros meses você fica ali acordadíssima, minha amiga. Mas é assim mesmo. Desejo tudo de bom para essa mamãe, que o bebê venha com muita saúde. Muito bem, vai chegar no momento bacana. Vai chegar no momento bacana. Não seja afobado, neném. Não seja afobado. Chegue no tempo certo. Rapaz, uma vez eu tava te contando, né? O meu chegou no dia que eu ia fazer uma prova. O meu foi afobadinho e é até hoje. Gente, esse foi o resumo 24 horas. Desde já, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco, a você que mandou mensagem, comentou na nossa transmissão. Mais uma vez, se você tem alguma solicitação de reportagem, alguma denúncia, quer mandar algum vídeo, 99311-0060, 99311-0060 é o número do WhatsApp do Imediato. Já entre em contato, manda o teu bom dia, manda a foto daquela rua esburacada, que eu sei que tem muito, sei que tem. A prefeitura disse aí que tinha... Sim. Aliás, a última promessa, né, do último pleito aí da prefeitura de Manaus era que 10 mil ruas fossem asfaltadas. No primeiro mandato não rolou. E aí ele vai levar isso para o segundo mandato agora. Será que vai finalizar esses 4 anos com pelo menos essas 10 mil ruas? Ou será que ele vai tentar para uma próxima? Deixar para um próximo? Não sabemos. Mas aí você pode mandar a foto da sua rua pra gente ver como é que tá a situação. Ajuda também o trabalho do site Imediato, hein? 99311-0060. Quer interagir com a gente aqui na Rádio ZLZN, você pode também mandar mensagem através do número 994858526. Logo, logo tem o programa dele, o Anderson. O Nego Bom, hein? Anderson, fala aí comigo, meu amigo. Fala aí. Oi. Programa Banzeirão. Daqui a pouquinho tem o horóscopo do dia, tem a sua participação pelo DDD 92994858526. Peça sua música. Conta como é que foi o seu final de semana. Tô esperando a sua interação aqui comigo. E vem que a fuleiragem que o Anderson faz é muito legal, hein? Vem com a gente, não fica de fora. Mais uma vez, muito obrigada. Amanhã nós voltamos com mais informações, mais notícias. Desejo a você um ótimo dia e até amanhã.